E começou. Bom. Opa! Hoje a internet vai dar bom, gente. Vamos lá, todo mundo cruzem os dedos. Boa noite, Sara. Boa noite, João Vitor. Estão mandando mensagem aqui. Bom, né, aula passada nós vimos um pouquinho sobre o Gregor Mendel, que é o pai da genética, falou que ele usou ervilhas para fazer experimentos. A gente falou sobre o experimento dele, né, que ele cruzou e fez geração filhos 1, geração filhos 2, e descobriu a proporção, né? Aí a gente aprendeu sobre o quadro de Punnett. E hoje eu vou repetir o quadro de Punnett para a gente lembrar e fixar bem. Vou repetir com um exemplo humano, tá? Com exemplo de coisas que acontecem com a gente, para vocês ficarem mais fixos, né? Então, lembra, a gente faz o nosso joguinho da velha aqui, ele é tipo um joguinho da velha, e não lembro qual aluno falou, né? Probabilidade, sim, isso daqui já sai praticamente, né, na probabilidade certinho. Então, eu vou dar um caso para vocês, e vocês vão me falar a probabilidade desse caso. Bom, eu vou falar da polidactilia, né? Que é a pessoa ter dedos a mais. Uma pessoa, presta atenção no caso, gente, com polidactilia, né? Ela tem polidactilia. Então, pessoas que têm dedos a mais têm um gene dominante. Mas a mãe dele era normal. Então, por conta disso, ele é um dominante, um recessivo, né? Se o pai e a mãe fossem polidáctilo, pode ser que ele fosse não, né? Ele se casou com uma pessoa que não tem dedos a mais, essa pessoa é normal, então ela é recessiva, é ninho. Então, pessoa que tem dedos a mais, polidactilia, pessoa que não tem. Eles casaram e querem saber aqui qual a probabilidade deles terem um filho com polidactilia. Então, geralmente as questões dão situações para a gente assim. Falar, polidactilia dominante. Então, o pai tem polidactilia, mas ele é heterozigoto, gente. Lembra desses conceitos? Heterozigoto por quê? Tem um enão e um eninho. E a mãe, normal, homozigota. Então, normal, ela tinha que ser homozigota aqui, né? Porque o recessivo, ele só se manifesta em dose dupla. Enão, eninho, com eninho. Aí eles foram lá no médico e falaram assim, nossa, mas não queria que o filho nascesse com o dedo a mais igual eu. Qual a probabilidade de nascer pessoas, né, que não tenham dedos a mais? Aí o geneticista vai lá, faz o cruzamentozinho. Então, quero que vocês me respondam aí no chat. Qual a probabilidade de ter filhos normais? Então, lembra, né? Aqui é um pai, aqui é pai e mãe, né? E aqui são os filhos. 50%, arrasaram, né? No caso aqui, né? Filhos normais, que são os zeninho. 2 sobre 4, que a gente simplificando dá meio, que é 50%. Arrasaram. Vamos voltar tudo aqui. Acho que isso vocês pegaram, então. Vocês estão lembrando do quadro de Punnett. Agora, deixa eu criar uma situação aqui. Beleza. Vou colocar duas pessoas casaram e tinham polidactilia, né? Aí, eles tiveram, esse caso vai ser o... Boa noite, Raíssa. Esse caso aqui, vou usar aquele fator complicador, vamos ver se vocês lembram. Eles tiveram vários filhos, né? Então, eles podem ter filhos polidáctilos, homozigotos dominantes, heterozigotos, que serão polidáctilos. Tá.
Aí, tem um filho deles que tem polidactilia. Qual a probabilidade desse filho? Ele tem, gente, ele tem dedos a mais. Qual a probabilidade desse filho ser heterozigoto, ou seja, ter o dominante e o recessivo? Vamos ver quem me fala essa. Boa noite, Fer. Essa é a pegadinha. Qual a probabilidade? João Vitor caiu na minha pegadinha. É porque, né, Fernanda, esse rosto maravilhoso. 70, só chute. Ah, João Vitor, vou te bater. Bom, ele tem, alguém falou 75% aí, né? Vamos lá. Gente, ele tem dedos a mais. Ele tem. Então, ele não pode ser normal. Só sobra 3 tipos para a gente. Então, a probabilidade dele ser heterozigoto é 2, que é esses dois aqui, sobre 3. Não é mais 2 sobre 4. Então, não pode ser 50%. Então, 2 sobre 3, a pessoa, tipo a Nazaré, dá quantos por cento? Olha eu fazendo aqui. Dá 66%, aproximadamente. 2 sobre 3. Mas se desse a resposta assim, só a probabilidade é 2/3. Dava certo. Se eu perguntasse a probabilidade dele ser homozigoto, seria 1 sobre 3, né? Que seria os outros 33%. Mas só responder 1/3, estava certo. Eu acho que quem respondeu 75%, né? Porque pensou assim, probabilidade dele ser... dele ter polidactilia, mas não, eu falei, né, que ele já nasceu com, então qual a probabilidade dele ter o genótipo, lembrem do conceito de genótipo, fenótipo. Ó, a Raíssa foi perto, verdade. Esse caso que eu passei aqui agora, ele é esse caso aqui, por que que eu passei ele? Para vocês relembrarem, porque a gente falou tão rápido da internet caindo, não foi o cruzamento teste. Foi esse aqui, ó, descendente que já nasceu. Então, foi esse caso que eu passei. Eu falei, olha, ele já nasceu, então qual a probabilidade dele ter o genótipo? Eu falei que ele tinha o fenótipo, entendeu? Então, é esse caso. Isso às vezes é uma pegadinha, assim. Aí a gente parou nisso aqui. Pais iguais, gente, eu tinha um professor que eu adorava quando ele dava essa aula, porque ele fazia uma musiquinha muito legal. Às vezes, o exercício vai falar assim pra gente, ó, tenho pais iguais, os pais são normais, mas eles tiveram um filho com uma doença, no caso ali da imagem é miopia, né? Por exemplo, não que seja doença, mas tipo algum fator aí, né? Os pais são normais, mas como eles tiveram filho com miopia, gente, lembrem sempre, né? Os pais são normais porque eles têm o dominante, mas eles podem ter o recessivo aqui escondido e no quadro de Punnett, no cruzamento, nasce o recessivo. Então, toda vez que a gente se deparar com pais iguais com filhos diferentes, o diferente vai ser recessivo, gente. Guarda essa frase para genética. Se a questão tiver lá, os pais eram normais, nananã, mas o filho nasceu doente. Qual a explicação disso? A doença do filho é recessiva. Pais iguais com filhos diferentes. O diferente é recessivo. Aí tinha um professor meu no cursinho que ele pegava essa frase, ele ficava pais iguais com filhos diferentes. Ele ficava pais iguais, para a gente decorar mesmo. Com filhos diferentes, diferente é recessivo. Eu tinha até uma amiga, e o professor, gente, cantava isso direto. Caiu uma questão com isso, ele fazia essa musiquinha. Aí minha amiga virou e falou assim para mim, Thaís, é pais iguais com filhos diferentes? O filho diferente é o quê mesmo? Tipo, a coisa mais importante, ela decorou pais iguais com filhos diferentes, mas esqueceu o mais importante, que é eles serem recessivos. Aqui em casa é todo mundo meio cego. Então, todo mundo já é recessivo, né? Já foi nascendo todo mundo recessivo, passando, não tinha ninguém para passar um gene dominante aí. De não ser míope, né? De ser normal. Bom, uma coisa que cai bastante para a gente em genética são os heredogramas, né? Que são, tipo, árvores genealógicas.
E aí elas têm uma linguagem própria, que geralmente é bom a gente saber, né? Quando é círculo, é uma mulher. Quando é quadrado, é homem. Não sei porquê, mas eu associo assim tão fácil, tipo, círculo é mulher. Quando essas pessoas, nessa árvore geológica, às vezes eles passam uma árvore genealógica mesmo, heredograma, e vão colocando uma doença afetada, né? Eles vão pintar. Aí as pessoas pintadas têm a doença e as pessoas não pintadas não têm a doença. E aí, aquele trem lá dos pais iguais, com filhos diferentes, por que que é importante, gente? Porque às vezes cai um heredograma assim, ó, olha esse heredograma aqui, ele é mais ou menos isso daqui, ó. Só que às vezes dá maior. Ele fala, ó, tem uma doença na família. Esse carinha aqui, o 2, ele é doente. Olha aqui para vocês já pegarem e vocês matam a questão na hora. Mas, né, qual é a doença dele? É recessiva ou é dominante? Aí você fala, nossa, a doença dele é recessiva ou é dominante? Lembra da frase, pais iguais, os pais, ó, não tem a doença. Com o filho diferente, o diferente é recessivo. Então, a doença é recessiva. Você mata a questão ali, ó, rapidinho. Quando tá pintada meia bolinha, porque ele é heterozigoto. Quando tá cortadinho, isso daqui eu nunca vi em vestibular, tá, gente? Esse cortadinho aqui, que a pessoa morreu. Outra coisa que não tem aqui, mas quando não é identificado o sexo, ele é tipo um prisminha assim, ó, sabe? Tipo, eu esqueci o nome disso. Um quadradinho do lado, assim. Mas é desse jeito aqui, ó, gente. Quando não se sabe o sexo, é esse símbolo para isso. Mas também nunca vi, vejo mais a bolinha, o quadradinho mesmo para mulher, homem. Também quando cai isso não afeta muito no resultado, assim. Quando tem isso daqui é casamento, né? No caso, essas pessoas casaram e tiveram esses filhos, ó. Mulher, homem, casados, tiveram esses filhos. Quando tem 2 tracinhos, casamento consanguíneo. Aqui, olha eu lendo no chat. Aqui, quando tem esses 2 tracinhos, casamento consanguíneo, por que que às vezes eles colocam isso, né? Porque, por exemplo, um exemplo bem, assim, aleatório, mas quando tem um casamento de pessoas do mesmo sangue, né, tem até gente que fala, nasce filho com problema. Não necessariamente, né, gente? Mas aumenta, sim, a chance de ter. Por quê? Às vezes, na família, tem muito caso de uma doença. E aí, junta, vamos supor que é uma doença dominante. Se eu, que sou dominante, casasse com recessivo, e eu tenho recessivo, às vezes eu não ia ter um filho que tivesse aquela doença. Mas eu juntando com alguém da minha família que também deve ter o gene dominante, a chance de nascer um filho também com a doença da família ou com alguma outra coisa, ela é maior. Mas não que vá nascer, porque, né, gente, a genética são várias combinações, é um trem, mas aumenta a chance por causa disso. Outro símbolo, gêmeos dizigóticos e monozigóticos. Mono, lembra que o mono é um óvulo, um espermatozoide, mono, ó, gente, mono. Eles se dividiram, são idênticos, vieram de um óvulo e de um espermatozoide só. Então, para representar que eles são idênticos, né? Tracinho aqui. Os gêmeos dizigóticos não tem o tracinho, representa, ó, não, eles são diferentes aqui, ó, estão separados. Os gêmeos dizigóticos, por serem 2 óvulos e 2 espermatozoides, eles podem ser uma mulher e um homem, podem ser 2 homens, eles podem ter sexos diferentes. Os monozigóticos nunca vão ser diferentes, eles vão ser sempre iguais, porque um óvulo e um espermatozoide dividiu. Então, 2 homens, 2 mulheres. Aqui pode ser mulher e homem, porque são diferentes. E aí, o heredograma, ele vai aparecer para a gente assim, ó, mulher, homem, casamento, filhinhos. E ele vai ter a numerologia, tipo assim, ó, linhagem 1. Aí dá o número do indivíduo, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Aí, às vezes, na questão, ele fala assim, o indivíduo 2, em número romano, barra, 2, tem a doença. Então, eles usam isso para identificar na questão, sabe? Porque fala, ó, a segunda bolinha ali, da segunda linha,
entendeu? Então, geralmente eles usam 2, 2. Vamos ver se vocês estão falando bobeira no chat. Tem que saber o significado dos desenhos ou tem tipo uma legendinha? Não vai ter a legendinha, tá? Pelo menos nunca vi. Mas a única coisa que real importa, que real assim, ó, é saber mulher e homem, tá? Isso aqui já é meio intuitivo, né, gente? Ai, casamento. Tipo, já sabe que eles casaram aqui, ó, e tiveram os filhinhos. Mulher e homem. E quando é pintado, tem doença. Só, gente. Nunca usei mais nada. E gêmeos a gente vai saber assim, ó, porque vem junto, tá? De resto. Ah, eu tava falando do indivíduo que não é conhecido do sexo, gente. É esse símbolo aqui, ó. Que tá aqui, ó, nos mortos, né? Esqueci. E é isso. Só saber. Não vai vir legenda, mas só saber. Mulher, homem, ali o casamentinho com os filhos. Mas acho que acaba sendo até intuitivo esse casamento, né? Tem, gente, tem muito mais, assim, significado. Tem um monte de coisa, umas coisas muito nada a ver, mas para vestibular mesmo é só mulher e homem. Que é bom saber isso aí, gente. É isso aí. Pra... João Vitor, zero bobeiras. Falou que zero bobeiras, né? Parando para pensar, se tiver filhos, vai ser sempre mulher e homem. Olha, João Vitor, bacana. E a Raíssa ainda concorda. Sim, kkk. Ai, gente, dou conta de vocês não. Agora, eu trouxe exercício para a gente fixar. Quem responder vai ganhar parabéns. Até falaria, nossa, chocolate, mas né, a gente está à distância, né? Complicado. Mas se tivesse perto. Ó, vamos começar os exercícios. Que isso, gente? Fixar. Eu quero que vocês aprendam genética e fixem e falem para a família de vocês. A primeira lei de Mendel, e para passar no vestibular, né, gente? Para. A primeira lei de Mendel, conhecida também como princípio da segregação dos caracteres ou lei da segregação. Por que que a primeira lei de Mendel é conhecida como princípio da segregação? Ou por quê? Porque ele falava, olha, pai e mãe têm dois fatores, e quando o bebê nasce, esses fatores se separam. Então, por isso que ele fala da segregação, né? Ele já pensava nisso, ele não sabia que eram genes, mas falava. Tá, o que que essa lei fala? E vai explicar o nome dela. Cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. O que eu acabei de falar, né? Pai e mãe tem o trenzinho, separa na formação dos gametas. Gametas ele já sabe o que era, eu acho. Cada par de fatores segrega-se de maneira independente de outros pares durante a formação dos gametas. Qual a diferença dessa resposta A para essa? Ele está falando que ele segrega independente, ele não depende de outros, eles são livres, né? Mas hoje a gente sabe que no cromossomo não, né? Às vezes, tipo, se tiverem genes unidos, não vai ser independente de outros, né? Cada característica é condicionada por um par de fatores que permanecem unidos na formação dos gametas. Então, gente, a característica vai unida para o gameta do pai e da mãe. Cada par de fatores segrega-se de maneira conjunta, ele separa de maneira junta, tá, né? Que é, né? Letra D. Com outros pares durante a formação dos gametas. Cada característica é condicionada por um fator que não se separa na formação dos gametas. E aí, gente, alguém sabe? Raíssa quer ouro branco, gente, eu amo ouro branco. Alguém sabe essa? Separa de maneira com certeza, João Vitor. Vou fingir que você não tá zoando. Mas, né, gente, já vou dar a resposta aqui. É a... Gente, hoje eu tô engraçadinha, né? Tipo, tô meio, sei lá. Eu acho que é o estresse. Passei estresse hoje, daí eu tô mais engraçadinha. Resposta A, né, gente? Por que que a primeira lei de Mendel? Ele falava que tinha dois fatores que se separavam, né, do pai e da mãe na formação dos gametas. Não coloca o independente. Então, letra A.
Isso é o resultado de um quase surto, com certeza. Ai, também por causa do elogio da Fernanda, né, gente? Ai, para. Sou nada sem elogios da Fernanda às quartas-feiras, gente. Quando esse cursinho acabar, o que eu vou fazer? Minha autoestima vai pro lixo. Vamos fazer aqui outra questão. Gente, tipo, ai, as corzinhas desse slide. Mendel, durante seu experimento, não estou conseguindo ler aqui embaixo, porque tem um trem do Zoom na minha frente, eu vou ter que sair do trem aqui. Ele está falando alguma coisa do seu experimento, mas enfim, eu acho que só importa aqui embaixo, que às vezes a questão só importa embaixo. O cruzamento entre as plantas puras de flor branca e plantas de flor púrpura deu origem às plantas da geração que ele denominou filhos 1, F1, as quais foram 100% púrpuras. De acordo com seus conhecimentos sobre genética e os trabalhos de Mendel, marca a alternativa que indica corretamente a proporção de flores brancas e púrpuras obtidas na geração filhos 2. O povo falando aqui que vai sentir saudade. Vai ter que fazer grupinho, a gente tem que se unir e fazer um churrasco quando acabar, gente. A pandemia já vai ter passado, mas enfim, vamos à questão. O que ele fala aqui, né? Ele cruzou plantas púrpuras de flor branca e púrpura de flor branca. Não, flor branca e flor púrpura, que elas são puras, né? Então temos branca e púrpura. Ele cruzou flores. Ele cruzou e teve a geração aqui que ele está falando, ó, filhos 1. Geração filhos 1, as quais foram 100% púrpuras. Então, púrpura é a dominante. 100% púrpuras. Né? Então, como a gente sabe que Mendel cruzou coisas puras, provavelmente aqui, ó, vou usar a letra B, era Bzão, Bzão, e aqui era Bzinho, Bzinho. Então, nasceu tudo Bzão, Bzinho, porque púrpura era o dominante. De acordo com seus conhecimentos sobre genética, marque a alternativa que indica corretamente a proporção de flores brancas e púrpuras na geração filhos 2. Qual a geração filhos 2? Ele pega esse 100% aqui, que é Bzão, Bzinho, e cruza. Então, gente, lembra que eu dei a proporção certinha disso aqui. Você não precisa nem fazer o cruzamento. Alguém quer chutar a proporção já? Então, ele cruzou a geração filhos 1 para obter a geração filhos 2. E a geração filhos 2 tem uma proporção. Eu vou apagar tudo isso daqui para a gente fazer a geração filhos 2. A Raíssa está falando C. E ela acertou, gente. Lembra sempre, né? Proporção, quando eu cruzo heterozigotos, 3:1, que é 75% e 25%. Fazendo o quadro de Punnett para justificar isso para vocês. Geração filhos 2 vai ser o cruzamento dos heterozigotos. Eu vou repetir isso 1000 vezes, ter certeza que vocês entenderam. Então, lembra que a geração filhos 1 era heterozigota, Bzão, Bzinho, nasceram, né? Aqui, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Então, nasceram 3 dominantes. Ó, 3:1, porque cruzei indivíduos heterozigotos. Então, esses 3 eram dominantes. Flor púrpura, né, que é dominante. E a branca, que é recessiva, 1/4. Então, 3:1. 75%, né, 3/4 é 75%. E 1/4 é 25%. Arrasamos. Vamos para a próxima. Imagine que ratos pretos e brancos vivem em uma determinada região. Os ratos pretos apresentam essa coloração devido à presença de um alelo dominante B. A coloração branca de pelagem é determinada por um alelo recessivo B. Se um rato Bzão, Bzão cruzar com um rato Bzão, Bzinho,
Qual a probabilidade de nascerem filhotes pretos? Ó, gente, ele dá a situação. Então, qual a situação que ele deu para a gente? Cruzar um rato besão com um rato besão bezinho. Qual a probabilidade de nascerem filhotes pretos? O que ele falou para a gente? Pretos, eles têm essa coloração porque eles são dominantes, né? Então, qual a probabilidade de nascerem pretos? Gente, faz o quadro de Punnett, lembrando que pretos são dominantes. Besão, com besão, ó, coloca os pais aqui. Besão, bezinho. Se alguém já souber a resposta e quiser colocar, ó, besão, besão, dominante, ele é preto. Besão, besão, dominante, ele é preto. Besão, bezinho, dominante, vai ser preto. Opa, todos eles têm o besão. A única diferença é que alguns escondem o recessivo, né? Mas como ele tem o besão, vai sempre manifestar. Então, 100% dos nossos filhos, ó, nem deixei vocês responder, né? Já vou fazendo, respondendo. Vão ser dominantes. Deu para entender, gente? Eu falando, ai, vai respondendo aí. E eu mesmo já tô respondendo. Outra coisa, agora o albinismo, eu já tinha falado, né? O albinismo é uma herança autossômica recessível, que é ser recessivo, né? Tem que ter o gene recessivo em duplo para aparecer. Se caracteriza por uma ausência de redução de produção de melanina no organismo. Então, gente, eu li isso daqui, eu já escrevi tipo assim, ó, albinismo, albinismo. Me falou que é recessivo, já colocava aqui, ó, recessivo. Colocava um azinho, para eu lembrar que era recessivo. Azinho. Que se caracteriza por uma ausência ou redução da produção de melanina, que faz com que o indivíduo apresente despigmentação. Sabendo que se trata de uma herança recessiva, qual a chance de uma criança nascer albina, se seu pai for albino e sua mãe apresentar produção normal de melanina, mas for homozigota? Essa eu quero que vocês respondam, gente. Ó, ele falou que qual a probabilidade da criança nascer albina, sendo que o seu pai é albino, logo o pai é azim, mas a mãe é normal, heterozigota. Se a mãe é normal, heterozigota, eu quero que vocês me respondam. Qual o genótipo da mãe? Quero que vocês me falem o que eu vou colocar aqui, ó. Não quero que vocês falem a resposta agora, não. Agora eu quero que vocês... Não vou sair daqui. Ó, quero que vocês me falem o que eu vou pôr aqui na mãe. Mãe, normal, heterozigota. Azinho, arrasaram, gente. Só orgulho de vocês. Azinho. Ó, todo mundo aqui. 3 pessoas aqui arrasando. Então, qual a probabilidade, né, que ele está perguntando de uma criança nascer albina, gente? A gente faz o cruzamento, ó, vai colocando aqui. Qual a probabilidade, ó? Aqui ela vai ser albino. Aqui ela vai ser albina. Então, 2 partes, 50%. C. Boa, arrasaram. Vi a resposta aí do João. E, gente, acabou a aula de hoje. Alguma dúvida? Foquei bastante nesses exercícios, bastante em tudo isso. Eu queria só saber, a aula passada deu para entender esse cruzamento teste? Porque eu acho que agora, depois que a gente fez todos esses exercícios, acho que vai dar para entender ele um pouquinho mais. Ó, o João Vitor acertou. Vocês entenderam quando eu falei desse cruzamento teste, que é a que repete agora? O João Vitor conseguiu entender. Que a internet ficou caindo, achei que não ficou muito claro, mas vocês entenderam? Tá, então nossa aula de hoje é isso. Eu sim.
Obrigada, Fer. Semana que vem a gente vem com mais novo conteúdo de genética, mais exercício de genética. Eu quero que chegue logo na tipagem sanguínea, gente. Aprender genética de tipagem sanguínea é muito legal. Aí eu ficava, pai, isso é o quê? Mãe, isso é o quê? Aí eu ficava vendo assim, ó. Por exemplo, eu sei que eu tenho um gene para A e um gene para o O, né? Mas acaba que eu sou A porque ele domina o gene para o O, porque meu pai é B e eu não nasci B, então. Ai, gente, é bem legal. Vocês vão gostar de sanguíneo. Aí vocês depois me falam qual é o genótipo de vocês de sangue quando a gente vê. É bem da hora. Tô doida para chegar nessa aula. Abri um sorrisão só de me ouvir. Fernanda, verdade.